cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bem, gente, muito boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 39 anos, aqui em Belo Horizonte, diversas capitais brasileiras. Atualmente, a gente, além do festival, dos festivais Sempre um Papo, fazemos 4 festivais literários: o FLI Petrópolis, que ainda não está confirmado, o FLI Paracatu, o FLI Araxá e o FLI Itabira. Todos vão se realizar no segundo semestre. Para quem quiser saber mais detalhes, é só abrir o site de cada um deles. Lá tem uma informação mínima sobre data e já alguma coisa que a gente já está planejando. Desde já eu peço autorização de imagem para vocês. Esse programa está sendo gravado e vai ser veiculado no YouTube, eternamente, possivelmente. Então, como eu sempre faço, quem tiver algum problema jurídico com isso de imagem, pode processar o Gabriel. O nome dele está ali, tem CPF, tudo direitinho no final para quem quiser processar. Eu faço isso todo dia, né? Ninguém aguenta mais essa piada. Puta merda. E hoje a gente vai conversar com o jornalista Carlos Marcelo, que vai falar sobre o seu mais recente trabalho. Em primeiro lugar, muito obrigado, Carlos. Não sei o que é constranger ele, constranger nada. Bem, Carlos, vamos começar. Eu queria primeiro pedir que, antes de você falar sobre O Escutador, que é o livro que está sendo lançado hoje, conversa conosco, que está aqui na plateia, mas também com as pessoas que estão te assistindo, e faz um brevíssimo resumo assim, dos seus livros, do seu trabalho até esse presente momento, para que fique documentado. Bom, vamos lá, boa noite. É um prazer estar aqui na biblioteca, conversando com vocês, que estão nos escutando, né? Hoje é uma noite celebrada à escuta, que vai ficar, como o próprio Afonso disse, esse registro que é muito bacana. Meu nome é Carlos Marcelo, sou jornalista e escritor. Bem rapidamente, nasci em João Pessoa, na Paraíba, em 1970. Aos 15 anos me mudei para Brasília, e lá veio a motivação para o meu primeiro livro, que chama-se a biografia do Renato Russo. Renato Russo, o filho da Revolução, líder da Legião Urbana. Depois veio a biografia do forró, o Fole Roncou, o Fole Roncou, que é até uma biografia do forró, porque, na verdade, uma história do forró, até tinha esquecido, porque o uma, nesse caso, é o numeral, porque não existia uma história do forró, nenhum livro publicado no Brasil contando a história do gênero, e a minha motivação foi o fato de ter, já ver, sei lá, 10 livros sobre blues, 15 sobre rock, 10 sobre samba. Eu achava que o forró merecia a mesma atenção. Fiz esse livro com um conterrâneo paraibano, Rosualdo Rodrigues. E depois veio a ficção, com Presos no Paraíso, um romance ambientado em Fernando de Noronha, um romance policial ambientado em Fernando de Noronha, que saiu na França pela Gallimard, vendeu mais na França do que no Brasil. E depois veio Os Planos, um romance ambientado em Brasília. E agora estou hoje para apresentar para vocês O Escutador, essa história 110% mineira. Eu não diria 100%, eu diria que ela é 110% mineira. Maravilhoso. Bem, o Carlos Marcelo fez o que todo alfarrabista, ou todo amante de livros, principalmente os físicos, né, hoje, gostaria de encontrar na vida. Ele encontrou um livro antigo e, por trás dele, um personagem. Encontrou esse livro nas suas pesquisas, nas suas leituras, principalmente sobre a literatura mineira.
Então, aqui, desde já, eu trago essa inveja poderosa de conseguir encontrar esse personagem e conseguir contar a história dele, real, do jeito que aconteceu. Então, tá com a palavra, conta a história desse escutador que a gente está escutando. Essa história começa com a descoberta, exatamente o que você falou, Afonso. Na verdade, duas descobertas, mas antes, eu queria lembrar que é interessante que hoje a gente está conversando no 1º de abril, nós estamos gravando esse programa e conversando com o nosso chamado amigo. Dia do Escritor. Né? Exatamente, dia 1º de abril, dia da mentira, mas dia da ficção também. E é muito interessante a gente estar na biblioteca, porque a gente tem status aqui de 5 grandes ficcionistas, talvez um deles, assim, quer dizer, nem todos experimentaram ficção, mas no caso do Murilo Rubião, isso se destaca ainda mais. Né? Então, esse exercício da ficção é sempre muito fascinante. Essa história começa, na verdade, começa muito mais atrás, mas começa com o meu envolvimento quando eu descubro, aqui em BH, em 2019, vocês devem lembrar, teve um festival que homenageou o Eduardo Frieiro, Festival de Livro de Rua, na Savassi, pouco antes da pandemia. Foi um sucesso e tudo, e foi uma redescoberta do Frieiro. E eu escrevi para o Pensar, o suplemento literário do Estado de Minas, que eu edito, escrevi um perfil do Frieiro, que era um escritor que eu não conhecia. É um escritor muito importante para Minas, mas que não atravessou as montanhas, né, ao contrário do Drummond, Paulo Mendes Campos e tantos outros. E me chamou muita atenção este livro, que o Afonso até brincou aqui, que eu trouxe a biblioteca toda, mas só para ilustrar, porque hoje a gente vai falar muito do livro como objeto, um objeto de manuseio. Esse livro do Frieiro chama-se A Ilusão Literária, e essa é a 2ª edição, de 1941. E o Frieiro, neste livro, é uma coletânea de artigos, de pensatas dele sobre a literatura e sobre o processo da edição, porque ele foi gráfico também, trabalhou, foi bibliotecário, né, trabalhou muito tempo também com isso, mas ele chamava muito atenção exatamente para a ilusão literária. Eu vou me permitir ler um trecho do início, a primeira reflexão que o Frieiro faz sobre o nosso ofício, e aqui temos hoje vários escritores, que aliás me dão a honra de ter a presença, mas eu acho que todos vocês vão se identificar um pouco com essa primeira reflexão do Frieiro sobre literatura. Ele fala literatura e ambiente, 1941, tá, gente? Teimar em ser escritor numa terra em que as coisas literárias são tidas como nulas ou pouco menos que inexistentes é positivamente não ter bem conformada a razão. Quem escreve quer ser lido. Toda obra escrita destina-se à publicidade. Esse é o meio que dispõe o escritor para comunicar com os homens, com os quais anda, no geral dos casos, malavindo. E embora não haja escritor que não sinta repugnância pela estultícia do público e o julgue indigno de ouvir as confidências de uma alma delicada e sensível, também, por outro lado, traço este da psicologia íntima tão contraditória do artista, nenhum há que não almeje alcançar, de alguma forma, o favor desse mesmo desdenhado público. Esse é Eduardo Frieiro, 1941, nova edição, essa daqui da Bloom, né, essa edição de 1941, e, ao pesquisar sobre o Eduardo Frieiro, eu acabei não contando uma passagem importante da minha vida, que como é que eu me torno leitor? Eu me torno leitor ainda em João Pessoa, lendo o Jornal do Brasil, lendo os jornais locais, obviamente, mas lendo as edições dominicais do Jornal do Brasil, que a gente só conseguia aos domingos. E aí eu me torno jornalista também, lendo isso, e tenho colegas jornalistas aqui, estão lendo tanto o Noticiário do Esporte, Sandro Moreira, João Saldanha, mas os grandes cronistas, mas lendo também uma coleção do meu avô, que tinha uma coleção de livros de bolso. E também trouxe alguns aqui para mostrar para vocês, porque para a nova geração isso aqui pode parecer fantasia, mas fantasia é só o conteúdo. Estes livros de bolso eram a Netflix dos anos 50, dos anos 40, dos anos 50. Era o consumo de massa, a literatura de massa. Eles eram impressos em papel jornal, como vocês podem ver, e havia séries dedicadas a, por exemplo, esse aqui é de ficção científica, assinado por Curtis Garland, brasileiro. Cláudio Paiva, o nome dele. Curtis Garland. Mais uma estrela, esse livro aqui com desenho do Benício, da editora Monterrey, e essa coleção do Perry Mason, que se tornou mais famosa, mas o caso do Olho de Vidro é o caso mais esquisito da carreira de Perry Mason. E eram basicamente livros de suspense, de ficção científica, de policiais, casos policiais que se prolongavam, às vezes, por anos. E então, eu me permito dizer aqui, a partir deste momento, eu vou começar a contar a vocês a história de Ademir Lins. Ademir Lins é esse personagem que tem poucos registros dele, mas que vem do norte
e vem para BH acreditando, ele vem no final dos anos 50, não está bem determinado exatamente o ano, mas provavelmente ele chega um pouco antes de 1958, e ele vem na ilusão, por isso que eu falei da ilusão literária, de que chegou à cidade dos escritores, porque foram estes escritores que ele leu na infância, na adolescência, livros como o Amanuense Belmiro, do Ciro dos Anjos, que é uma referência para todo mundo. Ele leu muita coisa que já tinha saído dos anos 30, dos anos 40, e ele fala, vou para a cidade dos escritores, eu quero ser escritor, vou para a cidade dos escritores. Só que aí, Afonso, quando ele chega em BH, todos os escritores já foram embora. Então ele tem uma defasagem ali no tempo, e ele vai, ele queria encontrar o Drummond, queria encontrar o Sabino, sabe? E todo mundo já foi para o Rio, já foi para São Paulo. E aí ele fala, mas eu quero trabalhar, não, eu quero viver disso, o que eu posso fazer? E ele vê um anúncio de um cartaz dizendo que uma editora procurava exatamente um profissional para ser esse especialista, digamos assim, na arte de escutar. Que, na verdade, o escutador que se refere ao título era essa profissão, que era muito usada no mercado norte-americano, eles usavam isso, que no fundo, o que é? Um backup. Essa pessoa era um backup daquela história. Por quê? Porque muitas dessas histórias, né, desses livros, elas se prolongavam por anos. E o escritor, obviamente, não conseguia escrever tudo aquilo. Então ele se reunia numa salinha da editora, chamada Confessionário, e lá ele dizia como essa história ia acontecer. Olha, essa história, por exemplo, aqui ele fez a escuta que chama Criaturas do Sol Vermelho. A gente até conseguiu reproduzir a capa do livro. Vai acontecer isso, o próximo volume tem essa história, termina dessa forma, ele fazia meio que um relatório, um plano de voo daqueles livros, e este escutador escutava aquilo, ouvia, anotava, datilografava, tinha que ter um curso de datilografia para isso, e fazia um relatório com isso, e guardava, e a editora guardava aquilo, ou seja, fazia um backup daquela história, porque se acontecesse alguma coisa com o autor, alguém ia poder concluir aquela história. Algumas condições no contrato que ele colocava, ele não podia interferir na história, ele não podia questionar. Mas peraí, mas a história não é incongruente, não, ele não podia, ele tinha apenas que escutar. E ele depois fazia esse relatório. Só que, para complicar a vida do nosso Ademir Lins, ele dizia que ele queria ser escritor, queria se exprimir, queria participar desse movimento literário. Por quê? Porque muitos dos autores que ainda tinham ficado em BH, inclusive o Freire tinha o Clube dos Grafômanos, salvo engano, nos anos 40, ele tem isso. Depois tem o Clube dos Autores Anônimos, que era essa turma que escrevia esses livros populares para essa editora chamada Montanhesa. Eles se reuniam depois para dizer. Então, eram autores de prestígio que escreviam livros de literatura, de alta literatura, mas escreviam sob pseudônimos, esses livrinhos, esses livros de bolso, que foi uma das descobertas que mais me chocaram no mundo literário, foi, já adulto, descobrir que Miguel Chucho Santillana morava na Aclimação, em São Paulo, sabe? Então, escrevia sobre pradarias, sobre faroeste, nunca tinha visitado nem o México, nem o Texas, sabe? Então, para mim, foi matava, mas todo o Velho Oeste nunca matou. Todo o Velho nunca foi. Pegou um mapa ali, contou uma história, sabe? Então, isso depois foi você estava até contando, né, Afonso, que o Lenine é apaixonado por esse tipo de história, né? Tem muita gente que era ficcionado. Então, essa coleção toda de livros do meu avô era uma ficção, né? Todos assim, aqueles com nomes maravilhosos, tipo esse daqui eu consegui pesquisar e descobrir também, era pseudônimo de um brasileiro, esse Curtis Garland. E aqui, ó, Santillana, em nova e sensacional produção, sucesso de Santillana, Bolsa e Livros, que chamavam isso. Então isso tem exatamente na virada para os anos 50, quando a televisão começa a se tornar um produto de massa. Então essa é a última geração desse sucesso desses livros de bolso. Então, essa editora de BH, chamada Montanhesa, fazia esses livros, só que ao mesmo tempo tinha autores de prestígio, que disputavam o mercado ali. Só te interrompendo, Claro. que sempre foi uma curiosidade minha, descobri isso muito tarde. Porque eu ficava pensando assim, como é que eles conseguiam traduzir tanto livro? Tinha que ter um batalhão de tradutores, né? Para colocar esses livros todos com esses nomes maravilhosos, né? Todo mundo morava em São Paulo. Beleza? Exatamente. Depois você descobriu até que tinha um autor de origem oriental que escrevia 100 livros no ano, uma coisa assim, né? Impressionante. Mas, e é verdade, não tem crédito de tradução, né, nos livros. São originais. Né? E isso é muito comum, mas isso, de novo, são coisas que se perdem com o tempo. E exatamente essas coisas que se perdem com o tempo me incomodavam um pouco. Eu acho que, como jornalista, como escritor, e eu não escolhi à toa a epígrafe do livro, que é uma frase do Otto Lara Rezende, que aliás está aqui na nossa entrada da biblioteca, mas ele escreveu uma frase que eu achei lapidar.
que é se eu não escrevesse, é isso mesmo, se eu não escrevesse eu já teria desaparecido. Então não deixa de ser um tributo, né, o próprio livro, se eu não escrevesse eu já tinha desaparecido, Otto Lara Rezende. Essa epígrafe dessa edição da Impressões de Minas, que depois eu vou chegar a falar um pouco sobre ela, o Afonso tinha perguntado da origem, então, voltando a contar essa história então, da editora que publicava esses livros, e tinha esse clube dos autores anônimos, e o Ademir Lins dizendo, mas eu queria ter meu nome na estante, mas a editora fala, não, mas você veio aqui para escutar as histórias. E aí, o Afonso não gosta muito que dê muito spoiler, mas eu só vou contar uma história muito interessante, porque uma das histórias que eu achei mais fascinante nesse livro foi descobrir que uma figura que eu considero, Afonso, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu considero inexistente no mercado editorial da época, que era uma mulher no comando de uma casa editorial nos anos 40 e nos anos 50. Você lembra, no Rio São Paulo... Lembra de alguma coisa, Carlinhos? Nunca, né, teve uma mulher. No comando, você tinha mulheres escritoras, Lígia já escrevia, já era um grande sucesso, Raquel de Queiroz nem se fala, mas uma mulher no comando editorial... A família Record sempre foi... Assumiu depois, né? Então isso vem depois, assim, né? A gente está falando da época da época áurea do Zé Olímpio, do Enio Silveira, está falando de editores, todos homens. Então, as mulheres não tinham vez na decisão sobre o que era publicado. E essa narrativa do Ademir Lins, ela é acompanhada pelas notas da editora, Virgínia Lemos. Acho que o sobrenome até não é coincidência, né? Depois eu até me toquei disso. E ela vai, isso eu também achei fascinante, porque as notas não têm aquele padrão de notas, digamos, impessoais, né, que todas as notas têm uma linguagem fria, impessoal, não. Ela muitas vezes é sanguínea nas letras, porque ela tenta desmentir o que o escutador relatou, que é a visão dele, porque, na verdade, essas folhas todas foram reunidas, esse spoiler eu não vou dar, então esse acabou sendo o primeiro e único livro dele, mas uma passagem que eu conto que eu acho muito emblemática disso, é o momento que um desses escritores anônimos, que convivia com Frieiro e tudo, chamava-se Aurélio Diniz. E eles estavam nos bares reunidos, e aqui eu vou me permitir ler para vocês. Ele fala assim, o Eduardo Freire está dizendo assim, e o Olímpio, se referindo ao Zé Olímpio, e o Olímpio ainda faz questão de editar somente gente importante ou ligada a gente importante, completou o senhor Eduardo, porque o Ademir tinha uma reverência muito grande ao Frieiro, né, que presenteou com alguns livros e tudo. Não para de alimentar os prelos com abacaxis, fala do Zé Olímpio. E aí o Aurélio, que é um desses escritores anônimos, Aurélio aproveitou para questionar recentes decisões editoriais de Virgínia. Contou que a proprietária da Montanhesa recusara um caudaloso romance que estava sendo saudado como obra-prima por alguns críticos. Havia considerado a epopeia, aspas, maçante, pretensiosa, praticamente ilegível. Tudo que o mundo não precisa é de um Ulisses sertanejo, decretou Virgínia ao devolver os originais. Aí vem a nota da Virgínia. A versão disseminada por Aurélio Diniz não corresponde aos fatos. A eles, portanto. Perdi a chance de editar Grande Sertão Veredas após uma discussão na Montanhesa com Guimarães Rosa. Depois de ler os originais, externei ao autor as inúmeras virtudes que enxergava. Somente não escondi minha ojeriza à tibieza de Riobaldo, parvo narrador. Recomendei a feitura de uma versão narrada por Diadorim, a personagem mais fascinante, pela condição trazida pela sexualidade ambígua e inigualável desse temor. Aspas. Seria um estouro, imagine a perplexidade que causaria em nossa sociedade, conjecturei. Quanta insolência, Rosa reagiu. Você diria a Melville para reescrever Moby Dick do ponto de vista da baleia? Completou o autor antes de arrancar os originais de minhas mãos e sair do meu escritório para nunca mais retornar. Então, achei muito fascinante poder contar também a história dessa editora e essa aventura que era editar livros a gente conseguiu recuperar também nessa edição, graças ao trabalho do pessoal da Impressões, a gente conseguiu incluir trechos da memória das memórias da Virgínia Lemos, no quais ela se arrepende. Ela fala assim, o título das memórias dela são Eu deveria ter escutado o que me disse o escutador. Então, é um trecho das memórias dela, que foram publicadas no final da vida dela, no qual ela repassa aqui. Eu deveria ter escutado o que me disse o escutador. E ela conta a história, então é muito fascinante para o pessoal do mercado editorial, que tem essa história em paralelo, essa história de uma mulher liderando uma casa editorial nos anos 50. Então, essa é a história, digamos, dessa odisseia, dessa saga do Ademir Lins para tentar se tornar um escritor, só que
acaba não sendo exatamente como ele imaginava que ele consegue, enfim, essa publicação. Como é que era o cotidiano desse escutador? Então, ele tinha uma rotina que é descrita, tinha algumas condições dessa escrita que eram, salvo engano, a primeira semana do mês, ele tinha uma reunião com o autor, no qual eles se trancavam nessas salas e ele fazia, então, essas anotações do que deveria ocorrer, o autor falava. Só o autor falava, ele só escutava. O que eu achei muito curioso, porque algumas pessoas têm comentado isso, que parecia até uma sessão de psicanálise, né? Então, assim, de escuta, né? Assim, e acabei até pensando um pouco sobre isso tudo a posteriori, de como como a gente vive num tempo, Afonso, que todo mundo diz e pouca gente escuta, né? Então, fiquei pensando se a gente fosse obrigado a escutar, né? Em vez de apenas falar, se exprimir nas nossas redes sociais, etc. Se fosse uma época, então ele tinha que fazer esses relatórios e depois entregar para a editora, e aí ficava guardado ele fazia um relatório, escrevia, passava limpo. Todo mês eles se reuniam. E, obviamente, eles eram tratados com certo desdém pelos escritores, porque eles eram subalternos, assim, eles estavam fazendo uma função que, obviamente, até depois se tornou obsoleta, e logo depois com gravadores, enfim, isso acaba não existindo mais. Mas essa era a rotina deles e não havia eles não podiam dar nenhum tipo de interferência naquela narração, mesmo que eles às vezes percebessem evidentes incongruências na história que estava sendo narrada. Como é que os autores se relacionavam com ele? Eles chegavam a ponto de questionar o silêncio deles? Como é que foi essa relação entre eles? Tem uma passagem do livro que eu achei particularmente interessante, que é exatamente isso. O Aurélio Diniz, que é um desses autores, especialmente das histórias de mistério da editora, ele pede a opinião do escutador e ele fala, não estou autorizado, eu não estou autorizado a falar. E aí, o que eu posso revelar, até para não perder o prazer, espero que vocês não percam o prazer da leitura, é que o escutador descobre que o Aurélio Diniz não é o autor das próprias histórias. Ele leva as histórias também. Então ele está escutando histórias de outras pessoas. E aí ele vai atrás e ele conhece a pessoa que escreve as histórias do Aurélio Diniz. E aí você fala para não dar spoiler, mas esse realmente não vou dar, porque aí acontece a história envereda por outro caminho e ele acaba se envolvendo numa trama que até culmina em um crime e depois, enfim, as coisas acontecem. Só quero dizer que a ilustração da capa do livro, de alguma forma, reproduz um dos momentos decisíveis da vida desse profissional da escuta. E se, pelo que você pesquisou na vida dessa pessoa, qual o livro que, na sua opinião, ele escreveria? Eu acho que ele mesmo dá essa resposta nos relatos. Ele diz, tem um momento que o Aurélio Diniz faz um xiste com ele, tipo, olha, eu escrevo histórias de mistério, histórias policiais, histórias de ficção. Qual que você quer primeiro? Aí ele fala, eu escolhi a ficção. Então eu acho que ele escolheria a ficção, mas uma ficção muito inspirada nos autores que ele leu. Porque, na verdade, e esse foi um trabalho também muito interessante, de identificar passagens de livros da literatura brasileira publicados na primeira metade do século XX. Então, foi um prazer perceber, por exemplo, que livros que não tinham sido identificados pela Virginia Lemos, porque, eu esqueci de falar isso, a Virginia Lemos percebe depois que esse escutador tem uma bagagem muito, muito vasta, né? E fala algumas coisas que ela ecoa, ela lembra mais ou menos vagamente que ela já ouviu isso. E aí ela começa a ficar preocupada, porque ela encomenda a ele um relato e ela tem dúvida se aquele relato é 100% original, porque ela estava começando uma coleção chamada Nossa Realidade, no qual ela queria que ele relatasse a vida dele no Norte, fizesse um relato sobre isso. Mas ela começa a ficar com dúvidas da autenticidade daquele relato. E aí ela encomenda até um parecer para um professor, que não é de Minas, um professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que era um grande especialista em literatura regional, uma vez que regionalista, né, como se dizia na época, que uma vez que a origem do escutador é do Norte, a gente conseguiu reproduzir um trecho desse parecer, no qual este professor de filosofia identifica algumas passagens que este escutador teria reproduzido, mas não consegue precisar exatamente o que é original dele e o que foi apropriação dos textos de outros autores. Isso está identificado nas notas, novamente. Então, a gente tem, por exemplo, passagens de Graciliano Ramos, de Angústia,
alguns outros que foram identificados, do próprio amanuense Belmiro, do Ciro dos Anjos. Tem um momento decisivo, que é muito forte, que é uma passagem de O Encontro Marcado, do Sabino, e que era um livro que tinha sido recém-lançado. Então a gente percebe que esse escutador, na verdade, e ele mesmo fala isso no relato, ele escutava não só as vozes literárias, mas ele escutava os sons, assim, escutava tudo que estava acontecendo. Tem até uma passagem curiosa que ele, de um momento que antes de chegar, e ele em nenhum momento chama Belo Horizonte de cidade dos escritores, mas antes de chegar à cidade dos escritores, ele fala que passou pela cidade dos Diamantes. E lá escutou uma música diferente, com uma batida diferente. Então, parece até que ele, de alguma forma, ouviu ali o início da Bossa Nova, ali, que é uma das lendas, uma das histórias que conta que João Gilberto criou a Bossa Nova em Diamantina, ficava ensaiando lá, passou uma temporada lá. Então, mas não se sabe se... E tem um momento muito curioso também, que a própria Virgínia, que conhecia todos os escritores, recebe a visita do Drummond na editora, e ela meio está na dúvida se deve publicar ou não. E aí o Drummond bate o olho e fala, não, isso aqui é um trecho de uma crônica minha. Aí ele fala assim, não, então eu não vou. Ela fala, não, mas pode publicar as crônicas, não. Só peço para ele não mexer nos meus versos. Não mexa nos meus poemas. As crônicas, tudo bem. Então, assim, as crônicas, ele disse que... Você viu a crônica dele sendo reproduzida ali? Ele identificou um trecho de uma crônica dele, do Fala Amendoeira, que depois é coletado no livro Fala Amendoeira. Tem aí esse trecho? Tem um trecho aqui do Drummond, que eu acho bem significativo, que ele fala sobre isso, que ele fala, e acho que é importante a gente prestar atenção nessa frase dele, aspas do Drummond, tá? O homem está disposto a admitir qualquer coisa, desde que traga a chancela do tempo. Essa é uma crônica chamada Um Sonho Modesto, publicada em 1957, no qual ele se refere, essa é uma segunda crônica, na primeira ele inventou a visita de uma atriz, acho que da Greta Garbo, a BH. Isso causou um furor na época, ele teve que escrever uma crônica depois para dizer, e ele justifica isso dizendo, então, que o homem está disposto a admitir qualquer coisa desde que traga a chancela do tempo, né? Então, eu não lembro se é exatamente esse trecho, mas ele identificou aquilo e ele fala, mas ele faz em torno, não, deixa ele, não tem problema, mexer nas minhas crônicas, tudo bem, só não mexa nos meus poemas, né? Então, é o raciocínio que ele faz. Então, eu acho que o livro, O Escutador, ele pode interessar, Afonso, não só a quem se interessa por uma história ambientada no Brasil dos anos 50, 1958, mas também por quem tem amor aos livros, porque no fundo ele é uma ode de um amor aos livros, e porque ele acabou em caminhos tortuosos, mas acabou sendo preservado. Eu acho que eu consegui preservar a memória daquela época, entendeu? Ao fazer esse trabalho junto com a edição, porque é importante destacar, vocês devem estar vendo o livro aí. Este é um livro que, obviamente, deve ganhar também uma versão digital, mas esse é um livro que perde muito na versão digital. Esse é um livro para ser manuseado. Esse é um livro tátil. Esse é um livro para você ficar com ele e agarrar nele, ficar agarrado com ele e perceber que cada canto do livro a história está sendo contada também. Ela não se esgota no ponto final. Ela começa na sobrecapa, ela passa pela capa, ela passa pela escolha dos paratextos, ela passa por essas notas, ela passa pelos autores escolhidos para estar na sobrecapa e na capa. Então, tudo isso faz parte da narrativa. E o que seria isso? Na verdade, isso é um princípio da ficção. A ficção é um jogo, né? A gente está convidando a pessoa a jogar com você. E é uma cumplicidade. Isso só é possível na literatura, nos livros, ainda é possível, se a gente está lendo um livro como deve ser lido, não que a gente queira instruir alguém ao ler, mas assim, se a gente quer se envolver com aquela história, não dá para ficar consultando o celular, não dá para ficar vendo TV, a gente está lendo o livro. O livro requer isso de você, mas ele também te dá uma coisa em troca. Ele te dá a imaginação de um outro mundo, a invenção de um outro mundo. Eu queria voltar um pouquinho e te pedir para você contar a história da chegada desse personagem antes de ser escutador. Quando ele chegou a Belo Horizonte, o que aconteceu? Eu posso até pegar, acho que vai ficar mais fácil até nas palavras dele, porque ele passa uma fase da vida no norte, ao norte, ele fala, e eu acho interessante esse começo da narração, porque é meio que é como se fosse primeiro ele incluiu nessas folhas que foram depois reunidas pela Virgínia para publicação. E, por favor, não me perguntem agora por que foi a Virgínia que fez isso e não ele, então, porque senão vou acabar revelando algo muito importante. Mas ele incluiu uma seguinte, como se fosse um epígrafe, né, mas uma introdução.
Este caderno, onde alinho episódios, impressões, sentimentos e vagas ideias, tornou-se, a meus olhos, a própria vida. Tanto se acha embebido de tudo que de mim provém e constitui a parte mais íntima de minha substância. Legal, né? Só que é do Ciro dos Anjos, não é Belmiro. Isso, a própria Virgínia não se tocou, assim, então eu tive que incluir nessa edição, essa referência, porque isso eu achava... Então deve ter outras aqui que eu ainda não consegui identificar. Mas você perguntou do começo, da pré-história dele. Da pré-história, porque ele já chegou pronto, né? Porque ele fala exatamente isso. Olha, ele fala, minha história começa como tantas outras, mas pela primeira vez me pertence e preciso contá-la com as minhas palavras. Pretendo não tomar muito tempo, por isso deixarei de mencionar particularidades que me pareçam desimportantes e as partes onde nada aconteceu. Nasci ao norte, foi um menino só. E aí eu conto um pouco da infância dele, e aí começam algumas referências, por exemplo, ele lia, o pai dele lia uns livros que seriam precursores dessas edições de bolso, que eram os livros populares editados no início do século XX pelo Quaresma, as edições Quaresma, que se chamava. Essa nota eu tive que incluir para explicar. Publicações, está no Brito Broca, na Vida da Literária no Brasil, ele fala que eram publicações de leitura fácil, amena ou de interesse prático, mas de cunho essencialmente popular, ao alcance de qualquer um em brochuras de preço módico. Ou seja, eram os primeiros edições que acabaram depois chegando nessas edições de bolsa. Então essa é a formação. E o pai dele trazia esses livros e ajudou a formar essa leitura, até que, isso posso dizer que não é nenhum spoiler, o pai dele, ele perde o pai, e aí ele vai para um internato, entendeu? Passa um tempo. Tudo indica que parece ser o Caraça, apesar de ele não nomear, mas parece, pelas descrições, que parece ser o Caraça. E aí sim é que ele passa por Diamantina, ou pela cidade dos Diamantes, e chega à cidade dos escritores. Então, esse exercício que ele começa, e ele fica fascinado, e acho muito interessante isso, essa possibilidade de olhar Belo Horizonte pelos olhos dos anos 50, por os olhos de um recém-chegado. Porque, de certa forma, essa é um pouco a minha história também. Então, eu me identifico nessa história por ser um recém-chegado, apesar de estar há 12 anos aqui, mas também tenho esses olhos ainda de descobrir uma cidade. Claro que eu não tinha ilusão de que eu ia encontrar o Sabino, nem o Paulo Mendes Campos mais, mas encontrei Carlos Herculano Lopes, encontrei Jacques Fuchs, encontrei tantos e tantos escritores e escritoras, que eu acho que essa é a grande diferença para o século XXI, me permita só uma pequena digressão. Eu acho que pelo fato de eu vir de Brasília, talvez eu consiga enxergar com mais clareza algo que os mineiros não tenham ainda percebido com a dimensão que é o fato de Minas Gerais continuar sendo, no século XXI, talvez o estado literário de produção mais expressivo do país. Por que eu falo isso? Bom, sobre o século XX nem se fala, né? Claro que você tem Grande Sertão Veredas, você tem Guimarães, você tem Drummond. Só aí você, né, a conversa já começa a ficar num nível muito elevado. Mas você vem no século XXI, que ao contrário da Montanhesa, por exemplo, você tem diversas editoras que cresceram aqui da Autêntica, com a sua coleção Autêntica Contemporânea, por exemplo, muito interessante, e que tem 7, 8 selos, né? 7 ou 8 selos, e cada um com uma especificidade que cresceu tanto que, né, e a Rejane é um exemplo de uma editora muito bem sucedida e que vem nesse rastro até da própria Virgínia, e editoras daqui que fazem edições muito caprichadas. Eu, obviamente, posso falar e devo falar do trabalho da Impressões de Minas, mas tem muitas outras. Você tem a Relicário, você tem a Ramalhete, você tem o pioneirismo da Masa, sabe? Assim, você tem, então, uma diversificação, mas aí a gente está falando das editoras, mas você tem, por exemplo, algo que chama muita atenção e para que a gente aqui acaba não se dando conta, que são as livrarias de rua. A gente tem uma rua de livrarias de rua, sabe? Onde eu fiz o lançamento do Escutador, foi um grande prazer encontrar as pessoas na rua, sabe? Falar sobre livros, conversar sobre livros no sábado de manhã, sabe? É algo que, salvo engano, só ocorre em BH, os lançamentos serem no sábado de manhã, ou são lá fora, ou são no sábado à tarde, ou em outros horários. Mas é muito raro você ter um lançamento de livro no sábado de manhã, não ser livros infantis em outros estados. E, ao mesmo tempo, o que nós temos? Nós temos o Caderno Pensado, não vou falar, mas é um suplemento literário de uma tradição imensa, que eu tento manter, chegar perto do nível que ele alcançou de excelência com o João Paulo Cunha, sabe? Fez um trabalho imenso, junto com o Carlos Herculano e tantas outras pessoas, tantos outros colaboradores. Mas você tem o FMG preservando o arquivo dos escritores mineiros, você tem o Cefet, enfim, você tem uma cadeia, uma atividade editorial
que passa, e muitas vezes a gente não se dá conta. E não, estamos aqui no Sempre um Papo. E onde é que ele começa? Aqui, né? Assim, é aqui em Minas Gerais que ele começa, e você tem uma figura como você, Afonso, que é única no Brasil, com um perfil único que, por mais que já tenha se estendido para os festivais literários, ele ter levado Sempre o Papo para outros lugares, mas ele é um produto, né, mineiro. E assim, seria um prazer um dia a gente ouvir as histórias do Afonso, né, porque tantas histórias que ele tem para contar. Então, eu acho que isso talvez os mineiros ainda não tenham se dado conta, sem falar do valor e da literatura produzida aqui. Nada disso adiantaria se os escritores não fossem bons. Né? Você tem autores premiados, como o próprio Fux, e outros autores, até Ana Martins Marques, que na minha aí eu só estou falando do que eu gosto, assim, é a minha poeta favorita, entendeu? Assim, e para muitas pessoas também eu acho belíssimo o trabalho dela, e acho a grande poeta brasileira do século XXI, independente do gênero. Eu acho que a Ana Martins, para o que eu gosto, cada um tem o seu gosto, mas para o que me bate é a poesia dela. E você tem a Carla Madeira vendendo 1 milhão de exemplares. E onde é que está a Carla Madeira? Onde ela é? De BH, e ela não sai de BH. Essa que também é uma diferença para o século XX. Os escritores tinham que sair, ou queriam sair, ou eram impelidos a sair. Não, você faz o Sempre o Papo, sua base está aqui, a base das escritoras está aqui, por mais que das editoras está aqui, por mais que elas vão para São Paulo, e percebo na própria Impressões de Minas, que, volto a dizer, fez um trabalho caprichadíssimo nessa edição, o interesse de pessoas, de representantes muito importantes das artes de outros estados que procuram Impressões de Minas para terem seus livros lançados de uma forma artesanal, com cuidado, com esse esmero. Eu acho que os trabalhos das editoras mineiras se caracterizam por esse trabalho esmerado. E acho que muitas vezes a gente ainda não se deu conta de que tudo isso faz parte de uma mesma atividade literária e que deve ser reverenciada e saudada e deve ser muito comemorada mesmo, deve ser muito registrada. Eu acho que é mais que isso, né? A gente vive, principalmente, mas antes de falar disso, essa pergunta está contextualizada na faixa de idade do seu livro. Ali na década de 50, começaram a surgir, foi um gap entre a saída, né, de Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende para o Rio de Janeiro, e o povo que ficou começou a construir um trabalho literário fundamental, pouquíssimo reconhecido. Eu estava falando com o João Barilha aqui sobre a importância do Silviano Santiago naquele momento, que vai terminar ali no final da década de 60. Isso foi construído na década de 50 aqui. E aí, se você se transporta para a realidade de hoje, nós temos um grupo sensacional de escritores e escritoras mineiras que, mais do que um elogio banal, levaram a sua vida inteira pautada pela literatura. Não é não, Carlinhos? Não é não, Fux? Essas pessoas, como o Carlos Herculano que está aqui, elas não são eventuais. Elas não escreveram um livro, 2, 3 ou 4 livros. São pessoas que dedicaram a vida inteira à literatura. O Carlinhos está aqui, mas a gente pode... Está falando de nomes como Jaime Prado Gouveia, por exemplo. Jaime, Duílio Gomes, o próprio Sérgio Santana, que foi embora, mas os que estão aqui também, Antônio Barreto, Ronald Claver, uma geração, né, Carlinhos, sensacional, de altíssima qualidade literária. Eu estou falando disso, da geração sensacional de altíssima qualidade. Agora, o contraplano dessa história é a mediocridade da edição de Minas Gerais, das editoras de Minas Gerais, que nunca souberam sensibilizar o seu público-alvo objetivo, que é o leitor de Belo Horizonte. Ao contrário do que acontece, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, onde os autores do Sul conseguiram montar um público local, né, muitos vendem centenas de milhares de livros lá, não precisam, entre aspas, do Sul Maravilha. Aqui não aconteceu isso. É um mistério, porque se você lê Jaime Prado Gouveia, você fala, meu Deus, esse cara tem que estar no Olimpo da literatura brasileira, ele não tem que estar no lugar onde é que ele está. E aí a gente se reporta a todos eles,
Gente, quem lê Antônio Barreto precisa de ler mais poesia na vida? Não precisa ler Antônio Barreto. Então, quer dizer, vou passar a palavra para você. Não, imagina, porque eu vou trazer um comentário da própria Virginia Lemos no livro de memórias dela, que ela comenta exatamente, eu lembrei e abri aqui e consegui localizar. Esses são trechos de A Letra da Minha Vida, Memórias de uma Editora Pioneira. Essa edição saiu pela Tesaurus, uma editora de Brasília, em 1980, da Virginia Lemos, e foi selecionado esse trecho para essa edição. E A Letra da Minha Vida, na verdade, ela coloca esse A com destaque na capa, porque ela sempre quis a presença feminina. Então, o A se destaca, entendeu? Então, ela até fala isso na nota, ela lançou uma revista chamada Também, onde o A era gigante para dizer as mulheres, um livro de mulheres. Então, tem uma cena que eu acho particularmente muito incrível, que é quando o escutador chega para trabalhar, a sala está tomada de mulheres que tinham escritos, e ela fez uma convocação: mulheres, venham, tragam seus escritos. E a secretária não sabe mais o que fazer, para onde vai colocar tantos originais. E ela está, não, esses são os originais que vão sair nessa revista que eu vou lançar. E ela fala, olha só que coincidência, ela fala, o que eu mais queria era contrariar certezas que um dileto amigo, Eduardo Frieiro, vivia a repetir. Literatura é planta exótica, mal aclimatada nessas terras em grande parte incultas do Brasil, onde escrever é atividade secundária, à margem das ocupações sérias da vida. O que a realidade apresenta não é a crise do livro, mas a falta de leitores. Aí até eu incluí essa nota dizendo que essas frases estão na ilusão literária do Frieiro. Por um certo tempo, essas palavras da Virgínia, que veja como combina com o conceito que você disse. Por um certo tempo, mais precisamente entre as décadas de 1950 e 1960, tive a convicção de que desmentiria Frieiro, com quem travei inúmeras discussões, algumas enérgicas, todas proveitosas, sobre os rumos da atividade literária no país. As vendas expressivas das edições populares faziam a Montanhesa crescer a cada ano, e a expansão do negócio, com o lançamento de novas coleções e abertura de filiais da editora, se tornara inadiável. Ainda mais depois das ações de estímulo à atividade editorial, encomendadas pelo presidente da República, o conterrâneo Juscelino Kubitschek, que eu conhecia das Serenatas e Diamantina. Ao longo do primeiro e único mandato, JK implementou mecanismos para fortalecer o setor responsável pela quinta maior taxa de crescimento entre as indústrias nacionais. E fazia questão de destacar a produção de livros como um indicador representativo do progresso cultural de um país. Aos que me chamam hoje de visionário, eu decidi avançar com a editora para além das Montanhas Mineiras, e de forma ambiciosa. Aos que hoje me chamam de visionária, devo ser justa e nomear os merecedores do epíteto. Frieiro, ainda que inadvertidamente, foi o responsável pelo estopim para a criação de Biblioteca Feminina, uma das mais bem-sucedidas coleções da editora. Certo dia, ao folhear minha edição autografada de Ilusão Literária, deparei-me com alguns comentários que me abriram os olhos. Depois de lembrar que no passado as escritoras eram, aspas, casos excepcionais, acidentes isolados, meu brilhante e temperamental amigo destacava com todas as letras a importância da literatura feminina como um fato social novo. Isso depois eu cotejei, fiz o cotejo, está na Ilusão Literária do Frieiro. Resultante da emancipação progressiva da mulher, aspas do Frieiro. Aos poucos foram vencidas todas as resistências e agora não há lugar para as chufas e zombarias, se dizia Frieiro, que ainda arriscou uma profecia que se mostra cada vez mais certeira. Quem nos diz que no futuro não será deixada exclusivamente às mulheres toda a atividade literária? Eduardo Frieiro, 1941. Ele já fazia essa profecia. Então veja como o que você está dizendo, Afonso. Só que, infelizmente, a Virgínia tenta montar essa editora, ela vai para Brasília, tenta montar essa editora lá, mas vem a ditadura. Enfim, essa outra trajetória muito fascinante, mas que está nas notas, dá para entender um pouco da trajetória dela, mas que ela não chega a ser uma editora, como você falou, de conseguir também esse alcance nacional, que vem depois. Eu acho que era uma mulher muito à frente do seu tempo. Então, isso eu falei, é uma figura inexistente. Assim, uma figura que conseguia fazer livros desse. Só que aí depois ela perde essa fonte de renda, desse livro de bolso, que vem a televisão. Então a editora mingua. E ela investe numa revista parecida para bater com a Cruzeiro, e aí com a revista Cruzeiro, só que a Cruzeiro era muito maior, e então a editora acaba minguando. Pergunta, gente? Por favor. A Letícia está ali com o microfone. Peraí. Precisa? Tem pouca gente? Ok. Afonso, isso que você falou aí do Rio Grande do Sul, bem interessante, mas está saindo um movimento aqui em Minas também, interessantíssimo. Foi criada, você deve saber mais que eu, o Carlos também, a Academia de Letras do Vale de Jequitinhonha. No final de novembro para dezembro, 29, 30 e 1º de dezembro,
foram lançados 9 livros a cada dia, nos 3 dias, então 27 livros no total, entre poemas e romances. E logo depois, um mês depois, eu fui convidado aqui na Academia de Letras, foram lançados mais 16 livros regionais, assim, de autores novos. E essa academia de Vale de Jequitinhonha estão fazendo muitos seminários, simpósios, feiras, e está vendendo bem lá na região onde eles estão expondo. Inclusive, vai ter agora em junho, em Diamantina. E vai ter uma feira literária muito boa lá. Certamente você deve estar acompanhando, né? Legal, legal. Muito bom isso. E é muito bom que seja, e aí, de novo, vou ser insistente em retomar o Freire, é que esses autores do Vale não sejam iludidos por essa tal ilusão literária que é, a partir daí vou conseguir um alcance nacional. Não, isso já faz parte. Você falar com a sua própria população, com a sua própria região e ser lido lá, já pode ser considerado não um sucesso, não um êxito, não é desfilar em carro aberto com chuva de pétalas caindo de você. Não, você já está falando com o seu pasto, está falando com as suas pessoas. Você está escutando as vozes da sua região. Isso já é essencial, isso já basta. A gente não precisa ter essa ilusão de que todo mundo vai ser uma nova Carla Madeira, vai vender 1 milhão de exemplares. E o Afonso conhece muito melhor do que eu a trajetória da Carla. A gente sabe que começou com a editora daqui, né, com a Quixote, uma edição da Quixote. Então, isso faltou lembrar. Então, veja bem, muitas vezes os livros não... mas foi a Record que fez a Carla. Não, pelo contrário. Ela começa com a Quixote, sai o Tudo é Rio, e esse livro, no boca a boca, vai conquistando leitores, até que, obviamente, uma editora percebe uma grande oportunidade e faz uma reedição. Mas esse foi, de novo, um fenômeno mineiro. Então, quem garante que não vai acontecer isso com um dos autores do Vale de Jequitinhonha? Que um dos autores, 2, 3 ou 4, não vão se tornar tão lidos lá que isso vai chamar a atenção de outros lugares e, com isso, pode até ganhar uma expressão nacional. Com certeza. Inclusive, eu te cito que um dos lançamentos lá, ele fez um poema sobre 7 quedas. E eu contei para ele que eu conheci 7 quedas. E falei do poema de Carlos Drummond de Andrade, sobre ter acabado as 7 quedas. Né? E ele retratou maravilhosamente aquela história sem ter conhecido. Maravilha. Bem, eu quero agradecer aqui o trabalho do Hermes. Muito obrigado, viu, Hermes? E passar a palavra para o Carlos Marcelo falar. Eu queria agradecer a presença de vocês, a todo mundo que está acompanhando aqui também essa nossa conversa no YouTube. Mas eu queria fazer uma revelação, que, na verdade, hoje eu estou aqui no papel de escrevedor, porque o escutador está presente nessa sala. Nenhuma pessoa escutou tantas histórias como Afonso Borges. Nenhuma pessoa do meio literário escutou tantas histórias em público e no particular como Afonso Borges. Eu tenho certeza que se há um escutador no século XXI e que exerce essa arte de escutar, essa pessoa se chama Afonso Borges. Então, eu queria aproveitar e fazer essa homenagem a você, dizer que... Eu venho falando com o Afonso, já isso há muitos anos, aproveitar, eu vou retificar a minha fala aqui, fazer um documentário contando a história do Sempre um Papo. Já está na hora de fazer isso com os depoimentos, contando as histórias, Afonso. Vamos levar isso para frente. E aproveitar, Xará, o Carlos Marcelo, para te dar os parabéns, que você está levando o Pensar com tanto talento, com tanto brilhantismo. Hoje o Pensar é o melhor caderno literário do Brasil. E eu me lembro muito quando começou, quando a gente fez, a luta que foi. E isso é uma coisa muito bacana. Obrigado, Herculano. Ainda mais vindo de você, e nosso convívio de redação e fora dela sempre foi exemplar. E assim, você é um grande escutador de histórias, sempre foi, né? Reais e ficcionais. Tem esse raro talento, então eu agradeço essa menção. Mas, na verdade, é um trabalho coletivo. E eu só tento ali coordenar, mas dar voz também a todo mundo. E aproveitar essa coisa, o que a internet permite, que é exatamente expandir as fronteiras, não ficar restrito a Minas e tentar compartilhar isso. Eu queria, Afonso, encerrar, convidar todo mundo para conhecer o escutador, conhecer essa história, manusear o livro, fazer deste livro um objeto de afeto e fazer das palavras do Ademir Lins do século XX que essas palavras ecoem no século XXI. Eu acho que ele tem muito a dizer para a gente, lá do século XX, junto com tantos outros escritores que falam nesse livro. E por isso que eu queria encerrar essa participação lendo uma frase que não é do Ademir Lins, ou não sei, talvez seja, ou talvez ele tenha incorporado, enfim.
que é o seguinte, também é do Ciro dos Anjos, porque a gente percebe pela estrutura narrativa que o Ademir Lins deu uma lida bem atenta ao amanuense Belmiro, porque são capítulos curtos, assim, ele realmente foi, acho que, um livro que ele se dedicou bastante. Os livros em desalinho, que à noite me parecem não coisas inertes, mas seres encantados, mundos vivos, a se desdobrarem e ampliarem para que personagens e paisagens se movam, cá estão reduzidos à imobilidade, nem pressentimentos, nem angústias. Então, essa frase do Ciro dos Anjos, eu acho que resume um pouco o que eu acredito que é capaz desse livro provocar. É provocar essa cumplicidade que, de repente, essa figura que está sendo resgatada se torne presente na vida de todo mundo, como ela se tornou presente na minha vida também. Esse é o desejo que eu faço a todos, convidando novamente para conhecer a história do escutador. Obrigado.